Ok, está transmitindo. Daqui a pouco deve aparecer aqui na página. Tem um delayzinho. E... Ok, cadê? Quero que apareça aqui. Opa. Engraçado, não está aparecendo ainda. Semana passada deu certinho, na hora que eu coloquei já começou a aparecer, sabe? Uhum. Ah, está reiniciando. Vamos lá. Um minutinho só. Ah, engraçado. Cadê o... Ele aparece o ícone aqui, mas não está aparecendo para mim lá. Estranho. Ah, já está curtindo, é porque já está rolando. Muito bem. Opa, imagem boa, Joyce. Já tem gente falando aqui, a Joyce já está com a gente. Muito bem. Deixa eu fazer aqui um compartilhamento para a minha página também, rapidamente. Ok. Muito bem, João Leonel. Nós estamos aqui. Quero dar boa noite. Ó, já tem gente aqui dando um abraço, João Leonel. Ó, uso de metáfora sobre Deus em Jeremias, do professor Lucas Iglesias, do UNASP. Já tem aqui uma boa noite especial aqui. Tem uma boa noite também da Joyce, tá? Ó, o Robson também está dando boa noite. Então, gente, boa noite. Aqui começando, então, mais um diálogo com o professor Marcelo Carneiro, professor Carneiro, e hoje eu tenho aqui o prazer, a honra de ter o João Leonel, professor João Leonel, para conversarmos sobre Bíblia e literatura. Eu vou apresentar o João Leonel um pouquinho e depois já vou jogar uma questão para ele, né, para a gente começar a conversa. Então, o João Leonel, ele tem a graduação em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul de Campinas e a graduação também em Letras pela UMESP, lá em São Bernardo do Campo. Fez o mestrado em Ciência da Religião na UMESP, concentração em Bíblia, né, na linguagem da religião, provavelmente. Doutorado em Teoria e História da Literatura pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Pós-doutorado em História da Literatura pelo Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. É professor atualmente no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, e na graduação e pós-graduação em Letras, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E ali ele trabalha a linha de pesquisa Literatura e Discurso Religioso. E também coordena o núcleo multidisciplinar de estudos do protestantismo. O Leonel ele escreveu pouco, 35 artigos e 22 livros, ou organização de livros, né? Um dia eu chego lá, eu ainda tenho tempo, mas eu tenho que tomar muito leite com Nescau para chegar nesse patamar. E quando eu chegar lá, com certeza você já vai ter dobrado esse número pelo visto, né? Então, Leonel, seja bem-vindo. Você pode dar sua saudação inicial, tá? E acolher aí o pessoal que está nos acompanhando. Marcelo, obrigado por esse momento, pela oportunidade da conversa. Você é um amigo querido, a gente não se encontra sempre, a gente de vez em quando se cruza, né? Mas tem sido um prazer acompanhar a tua carreira. Já te cumprimentei, mas quero cumprimentar de novo pelo teu ingresso lá na UMESP, na Metodista. O programa ganha muito com a sua qualidade de pesquisa, a sua seriedade. E cumprimento o pessoal que está com a gente, né? Então, espero que seja um tempinho aí bacana para a gente conversar, trocar ideias, né? E desenvolver uma relação frutífera, produtiva e, por que não dizer, amorosa mesmo no mundo e em tempos tão terríveis no Brasil. Verdade. Por isso, até, de certo modo, é bom a gente também pensar outros assuntos, né? Porque às vezes a cabeça fica cheia.
E aí eu vou começar conversando com você, nesse grande guarda-chuva, Bíblia e Literatura, perguntando como é que você vê a afirmação do Northrop Frye, de que só é possível entender a literatura inglesa, porque foi a pesquisa que ele fez, né, a partir da Bíblia. Você concorda com essa afirmação? E aí eu vou te jogar um adendo. É possível estender essa afirmação para outros idiomas, como o português? Marcelo, a afirmação dele está no clássico, né, The Great Code, traduzido como Código dos Códigos, onde ele, assim, de certa forma, historia a relação dele com a Bíblia. E ele é muito claro ao dizer que ele não é um exegeta, ele é um teórico da literatura, um crítico literário, mas que, como ele comenta, quando ele preparava cursos universitários sobre a literatura inglesa, ele foi se convencendo que se ele não entendesse a Bíblia, ele não entenderia os matizes, as raízes geradoras de toda aquela farta literatura, né? Então, me parece bem claro que sim, e não só no momento em que ele pesquisa, não só em relação a autores que ele pesquisou, Shakespeare e tantos outros, como também dentro de uma tradição de literatura de fala inglesa, né, que chega até hoje. A pergunta que se estende em relação à literatura brasileira, por exemplo, no livro dele, O Código dos Códigos, há um pós-fácil do Flávio Aguiar, que é foi um professor da USP, onde ele faz exatamente o que você está dizendo. Então, ele me ajuda a responder a tua pergunta, porque ele vai exatamente dizer que, em linhas gerais, os mecanismos que movem a literatura inglesa na relação com a Bíblia são presentes na literatura brasileira. E ele não diz isso, mas eu acho que por duas grandes razões. Uma delas é a dependência histórica que nós sempre tivemos em relação à literatura europeia, fosse de entrada via Portugal, mas também todas as outras, né? Francesa, inglesa e tudo mais. E a outra porque a formação também dos escritores brasileiros, e a gente pode pensar mais circunstancialmente no século XIX, mas antes, muito mais até, toda ela se dá num Brasil católico, né, onde até início do século XIX a religião oficial era essa, e não só do ponto de vista de política, mas da formação enquanto leitores, enquanto produtores de leitura. Sim, é claro que a gente poderia prosseguir, mas acho que não é o momento, dizendo que há variantes nessa influência, né? Mas que ela marca de formas mais variadas a nossa literatura, não tem dúvida nenhuma. Maravilha. E aí então a gente poderia afirmar, assim, de um modo bastante lato sensu, né, no sentido geral da coisa, a Bíblia é a literatura mais influente do Ocidente? A gente está no lato sensu mesmo, né? Uhum. Sim. Mas, sim. Até porque, assim, se a gente for pensar do ponto de vista de civilização, a Bíblia está na origem, né, da civilização ocidental. Mas se a gente retroceder nos movimentos mais primitivos, os textos religiosos são os primeiros a serem criados por civilizações, e são eles que se tornam, com o tempo, os pais e mães daquilo que se torna depois a literatura ficcional. Então, em todo mundo, a gente tem essa relação. Os textos religiosos, por conta da própria configuração de uma sociedade, por conta de ritos, de religiosidades tão latentes, eles começam, e por muito tempo, o Magalhães fala disso, por muito tempo eles caminham juntos. Uhum. Só depois, muito recentemente, num processo de, digamos assim, secularização da sociedade, é que a literatura vai dizer um não e vai, de certa maneira, romper com a literatura religiosa e vai seguir pelos seus próprios caminhos. Entendi. Até o Adriano fez um questionamento aqui, que eu acho que está relacionado a isso, né? Ele diz assim, então essa força da Bíblia na cultura ocidental tem a ver com o começo das universidades, tendo a teologia como carro-chefe na Idade Média? Você acha que teria essa relação? Sim, claro. Isso fundamentalmente na Europa, depois nos Estados Unidos.
Se não me engano, na metodista, você tem primeiro aí na sua vivência, né, Marcelo? Acho que primeiro você tem o seminário e em torno dele, não é isso? O curso teológico vai surgindo desse com curso de teologia, né? Um grande campus vazio, e depois é que foi sendo montado toda aquela mega estrutura. Isso. Sem esquecer que lá atrás, na Idade Média e tal, a teologia era a mãe das ciências, né? Então era natural que ela fosse a mãe a partir da qual as demais surgissem. Beleza. Agora, então vamos aqui agora dar uma definição mais precisa. O que é ver a Bíblia como literatura? O que caracteriza a gente pensar a Bíblia como literatura? E o que é diferente em termos do pensamento tradicional sobre a Bíblia? Eu acho que isso é importante para o nosso grupo que, de repente, não tem essa familiaridade com essa área de pesquisa. Tá. Eu acho, Marcelo, que a gente pode pensar assim em duas direções. Numa delas, e as duas direções eu diria, a popular e a erudita, acadêmica. No contexto popular, eu acho que talvez a maior parte do tempo se pensou, não a partir desse conceito Bíblia como literatura, mas sempre se pensou a Bíblia enquanto uma literatura. Por exemplo, há uma tradição de leitura da Escritura na base das nossas comunidades que não verbaliza essa noção que você coloca, mas que vivencia a prática disso. Então, por exemplo, quando uma comunidade religiosa, enfim, ela ouve um pregador, né, erudito ou um pregador acadêmico, né, eu diria melhor, um pregador acadêmico, às vezes há um certo estranhamento com certas explicações que damos, contextuais, ou sociológicas, ou históricas, porque para eles é natural o que se diz. Quer dizer, me parece que o leitor lá da base, ele tem mais capacidade de entrar num jogo estratégico, retórico, de conhecimento que textos fazem, quaisquer que sejam os textos, sejam os ficcionais, seja a Bíblia, do que nós. Então, eu acho que a gente tem uma prática de ler a Bíblia como literatura, embora pode dizer que o cara lá na base não entende esse conceito. Entendi. Vamos lá. Pode falar. Não, por favor, Marcelo, vamos bater papo. Não, então, mas é que aí é que está o nó da questão, né? É até uma coisa que eu quero trazer para você. Então, tudo bem, o cara da base, ele já, de forma pragmática, ele já se aproxima da Bíblia como literatura. Porém, a visão que ele tem daquele texto não é estritamente literário. Ele tem aquele texto, a revelação da palavra de Deus. O que dá à Bíblia uma conotação diferente de um livro do Shakespeare mesmo, um grande clássico que seja, ou um livro mais recente, não é? Então, o que diferencia essa leitura que é feita na igreja de um viés literário do texto, de uma análise literária do texto no sentido mais acadêmico? Eu acho, Marcelo, que o que diferencia vai na resposta que é o outro segmento, que é o segmento acadêmico erudito. Entendi. Porque vamos pensar assim, quando o cara lá na base, ele lê o livrinho de Jonas, ele não tem dificuldade nenhuma de compreender a baleia, o grande peixe, o que seja. E aí o que acontece? Aí chegamos nós eruditos. Uhum. Se eu sou de uma certa vertente, eu vou dizer, olha, esse peixe era real, porque há estudos que provam, que mostram o diâmetro da boca. Então, você tem que acreditar e crer que esse peixe era verdadeiro, que tudo aconteceu exatamente nesses moldes. Uhum. Se você é de outro segmento, você vai chegar e falar, não, isso aqui é uma sátira, isso aqui é uma comédia, ou, enfim, dependendo do gênero que você quiser. E, olha, você está olhando que é o peixe, mas é brincadeira, né? Ninguém vai acreditar que é esse peixe. Então, você percebe que nós, da academia, levamos um ruído para aquilo que é uma comunicação natural do leitor na base com a escritura. Seja para afirmarmos categoricamente a historicidade daquilo, até de modo fundamentalista, ou seja, para criticamente a gente impor para o leitor que a impossibilidade daquilo. Mas daquilo que eu acho que acontece, esse leitor está num outro nível, porque ele está num diálogo, num nível mais intenso com o texto, onde essas explicações
digamos assim, para ele não são necessárias. Porque ele entende normalmente a ação de um peixe, e, de novo, numa categoria que ele não elabora, mas que a gente elabora. A função desse peixe dentro do enredo, dentro da história, a função e tudo mais. Entendi. Mas isso não quer dizer que uma análise literária da Bíblia vai corroborar uma leitura fundamentalista do texto. Então, e isso é gozado, né, Marcelo? Porque em certos meios bem conservadores, quando esse estudo literário da Bíblia entrou no Brasil, havia uma acusação de que isso era um liberalismo disfarçado. Porque, afinal de contas, falar em personagem, falar em enredo, quer dizer, isso eram coisas que seriam uma negação velada da realidade histórica dos textos. Então, isso é interessante. Agora, tudo tem risco, né, Marcelo? É óbvio, mas eu torno a dizer, isso para mim é mais uma hipótese do que, de fato, uma afirmação categórica. Mas eu acho que essa percepção mais, digamos, sensorial do lado cristão na base em relação aos textos, ela foi, de certa maneira, manipulada por segmentos extremamente conservadores e fundamentalistas para trazer uma identificação entre esse jogo que se faz com o texto, de aceitação, compreensão e tal, com aquilo que seria necessário para que esse jogo acontecesse, a afirmação da historicidade ou do literalismo de tudo quanto é dito. Eu acho que é uma certa diferença, Marcelo, nisso. Entendi. Essa diferença é que a gente tem que analisar com mais calma, né? Isso, essa exato. coisa assim, por exemplo, você tem um texto lá sobre Jesus e a multiplicação dos pães. Se você for fazer uma análise histórica daquela situação, há uma tendência de você negar a possibilidade daquele evento ter acontecido como está descrito, né? Mas uma análise literária vai superar esse tipo de problemática, vamos dizer assim, né? Então, aí a minha pergunta então a análise literária, ela abre mão do aspecto histórico do texto, ou em que nível o texto ele é considerado histórico? Tá. A sua pergunta lá de base, lá atrás, é o que é ler a Bíblia como literatura? Para mim, pelo menos, e obviamente que aí você tem variantes teóricas, mas para mim, um texto literário, e aí eu estou pensando na Bíblia, eu estou pensando literatura de ficção, qualquer outra, ela se define como um agente em processo de comunicação. Então, isso baliza para mim o tipo de análise que eu faço, o tipo de perguntas que eu faço para o texto. Então, né, para tomar o teu exemplo, quando você pega o texto da multiplicação, a pergunta sobre a realidade histórica disso, para mim, não está no primeiro plano. A pergunta sobre a viabilidade disso não é central para mim. A pergunta sobre as camadas traditivas que podem estar ali também não ocupa o primeiro plano. A minha pergunta é, o que esse texto quer comunicar ao leitor? E a partir dessa pergunta, vem outras perguntas. Como ele faz isso? Como ele constrói a sua comunicação? Quais são as estratégias que ele usa? Como que, então, o texto é elaborado literariamente para que ele se comunique? E aí, um certo problema básico pelo menos em tese, superado, que é o problema da distância histórica. Entendi. Né? Porque o exegeta ou o hermeneuta tradicional vai dizer: eu só entendo um texto antigo como a Bíblia se eu voltar no momento da produção e entender tudo o que está acontecendo, entender o que o autor está fazendo, entender qual é o contexto do primeiro receptor e tal. Tá. Não que isso seja, do meu ponto de vista, dispensável ou não, mas a noção de que um bom texto literário ele se constrói de um modo a comunicar-se com o primeiro, segundo e milésimo leitor, porque a comunicação ela não está atrelada do ponto de vista de dependência ao ato produtor, mas a compreensão está atrelada a mecanismos internos do texto, isso para mim é central. Mas aí eu volto para a sua pergunta. A questão da produção e da geração. Claro que elas são importantes. E aí, Marcelo, eu acho que há uma certa diferença
entre aquilo que eu tenho procurado fazer, Júlio e Zabatiero e tantos outros colegas no Brasil, que é o seguinte: o primeiro contato da gente com esse tipo de abordagem, em geral, é via Estados Unidos, Europa, geralmente Estados Unidos. E a literatura que a gente tem desse pessoal, dos exegetas, tal, que fazem um trabalho literário, é sempre assim: é o exegeta indo buscar referencial literário, ou de teoria literária, para interpretar o texto. E, em geral, para esse pessoal, o New Criticism norte-americano, lá do século, da década de 20, de 30 do século passado, é muito forte. É só ler esse pessoal, manuais e comentários. O New Criticism é uma espécie de um formalismo norte-americano, ou de um estruturalismo norte-americano. Entendi. Onde eles concentram muito a leitura no close reading, né, aquela leitura centrada, em detrimento e desconsiderando questões contextuais. No Brasil, até onde eu sei, a gente está tentando superar essa questão. E no meu caso particular, para mim, por exemplo, Antônio Cândido, que foi um grande teórico literário, mas também era um sociólogo, ajuda muito a fazer essa superação. Entendi. Bacana. Eu vou trazer aqui algumas questões, porque aí está dentro do bojo do que a gente está discutindo, antes da gente partir para outro tópico da discussão, né? Eu vou começar aqui pelo... É o Fábio, mas ele está usando o perfil da esposa, então aparece aqui Elisa. Podemos dizer que algumas linhas de pesquisa Bíblia e literatura com focos diferentes? Bíblia na literatura, Bíblia como literatura, Bíblia e literatura, quer dizer, porque eu acabei meio que já apontando essa possibilidade. Você concordaria que existem linhas dentro dessa perspectiva maior? Sim, claro, Marcelo, claro, Fábio, não tenho dúvida. Depende do seu enfoque. Quer dizer, o Brasil já tem, isso é muito bacana, uma tradição que vai se consolidando de abordagens da literatura a partir da religiosidade ou a partir da teologia. Então, a gente tem bastante gente é demais, né? Mas a gente tem um grupo consolidado que faz isso, né? A gente tem a Salma Ferraz, que aposentou-se lá na Federal de Santa Catarina. A gente tem o Manzato, na PUC São Paulo. O Alex Vilas Boas, que estava na PUC do Paraná, mas está em Lisboa. Sim. A gente tem o pessoal da Unicamp lá. Enfim, essa é uma pegada. Eu trabalho mais numa perspectiva de ler literariamente a Bíblia, até por questão de formação. Entendi. Pouco menos a questão da religião ou da religiosidade na literatura, ou seja, como os elementos da religião aparecem. Sempre numa perspectiva da teoria da literatura, mas há abordagens diferenciadas, não tem dúvida. Legal. Isso torna a coisa mais rica, né? Então, acho que para quem se interessar em pesquisar, aprofundar, isso dá campo para muita coisa, né? E aí o Adriano... Eu tenho o Marcos Lopes, lá da Unicamp, e mais próximo da leitura literária da Bíblia, tem a Susana Schwartz, da USP, que tem sido queridíssimos parceiros, sem falar do Júlio Zabatiero, que está sempre junto com a gente. Perfeito. E o próprio Paulo Nogueira, enquanto estava na UNESP, ele namorou, né, com essa abordagem, ele tem várias pesquisas que ele orientou dentro dessa linha. É uma injustiça deixar o Paulo fora disso. O Márcio Capelli, aí, seu colega. Então, o Márcio Capelli está lá chegando bem forte. Um grupo bacana, produzindo coisas muito promissoras. Aí eu vou fazer uma pergunta em off aqui. Esse grupo já está formando algum tipo de sociedade, de congregação, de clube, para divulgar mais essa linha? Como é que está isso? Ou cada um é no seu quadradinho? Então, Marcelo, a gente tem contato. Então, por exemplo, eu tenho tido um contato com o Marcos Lopes, da Unicamp. Mês passado, ele fez um encontro online com um grupo de pessoas as mais variadas, rabino, sociólogo, etc., pensando essa questão de literatura, religião e tal. O Júlio, Zabatiero, a gente está mais próximos. A Susana Schwartz, a gente tem tido contatos. Eu tenho tentado fazer pelo menos uma vez por ano uma jornada Bíblia e literatura, mas a gente precisa realmente pensar. Eu acho que o que está meio que funcionando como um polo que nos une um pouco, pelo menos, é a revista Teoliterária, para onde... Sim, verdade.
eu a recebo e até incentivo nossa audiência a procurar na internet revista Teoliterária, aberta ao público geral. São textos técnicos, né, na sua grande parte, mas já dá para perceber bastante coisa. Bom, o Adriano fez a seguinte questão: olhar a Bíblia como literatura não tira, em certo ponto, o seu contexto mítico? Como incorporar isso na vivência pragmática da igreja? Acho que você respondeu um pouco, mas aí é só para deixar mais claro, né? Eu não vou te responder por você, mas eu acho que tem aquela coisa a ver de que na intuição a igreja já trabalha com a Bíblia como literatura, né? Sim, eu acho que sim. A minha formação religiosa, então assim, eu venho do catolicismo, com 16 anos eu fui para a igreja presbiteriana e era adolescente, e eu ia para reuniões dos homens, né? Aquela coisa dos homens, mulheres, jovens, adolescentes. E tinha 3 líderes nesse grupo de homens. Os 3 semi-analfabetos. Pessoas simplíssimas, muito, muito. Só para você ter uma ideia, uma delas era vendedor de algodão doce na rua, tinha um carrinho e tal. Mas, e olha que interessante, foi de muita importância para mim o contato com esses homens. Ouvi-los falar da Bíblia era sempre, sempre uma experiência fantástica. Porque eu percebi homens, torna a dizer, semi-analfabetos, mas que tinham um nível de profundidade a partir de leitura, de reflexão. Eles não tinham comentários bíblicos, eles não tinham nada. Eles sentavam, liam a Bíblia. Era a intuição mesmo, né? E o que eles diziam, Marcelo, era assim, coisas profundas, coisas de tocar a vida, de emocionar. Então, isso eu trago comigo como sempre um farol que me guia. Bacana. E eu vou trazer agora uma questão importante aqui que a Júlia Monteiro Rodrigues trouxe para a gente. Existe alguma categoria da literatura que estude a Bíblia somente enquanto mito, como a própria mitologia grega é vista hoje? Ou seja, tirando realmente totalmente ela como literatura religiosa, visando apenas a sua estrutura mítica ou mitológica. Você sabe disso? Tá, Júlia, no Brasil eu desconheço. Provavelmente grupos de estudo da literatura clássica, grega clássica, devem em algum momento tratar disso. Não esqueçamos, no entanto, que houve uma ruptura que as pessoas que estudam isso mais profundamente não julgam adequada, e eu, por exemplo, já ouvi o Alex Vilas Boas falar disso, que retiram a religiosidade da literatura clássica grega. Mas isso é impossível, simplesmente impossível. Não tem como você ler Homero e ler outras literaturas sem que você entenda que eram pessoas banhadas de religião, e isso aparecia de modo abundante na literatura deles. Então, dizer que literatura grega olha mitologicamente, isso já é uma leitura muito posterior, e a gente tem que ter cuidado com isso. Agora, colocar a Bíblia em paralelo com eles, até temporalmente, claro que é possível, dentro dessas culturas para as quais a religião dava sentido para tudo. Existe até uma obra muito interessante, uma obra, eu acho até controversa, né? Argonautas do Deserto. Deve ter ouvido falar, não sei se já teve acesso a Não. É uma grande análise do Antigo Testamento a partir do aspecto sincrônico literário, em que eles aportam que a maioria das histórias do Antigo Testamento tem um reflexo da cultura grega, religiosa e filosófica, e eles então eles entendem que os autores trouxeram para o mundo judaico aquele aporte helenístico, aquele aporte do mundo grego. Por isso que é Argonautas do Deserto. Os Argonautas são da Odisseia, e o deserto aí é uma referência a Moisés. Então, é um texto até muito interessante. Porém, eu diria que difícil de sustentar em certos aspectos, mas é uma opinião pessoal até. Eu vou colocar... Posso só para concluir isso aí, não quero te interromper, não, claro. A gente tem, às vezes, uma leitura de senso comum, né? Como se, por exemplo, a Palestina fosse o fim do mundo. Então, sei lá, a gente na adolescência assistia filmes lá... Era totalmente isolado. A gente sempre achava que a Gália, não sei o quê... Não, a Gália era fim de mundo. Né? Os olhos de Roma estavam no Oriente. E a Palestina, né, você sabe muitíssimo mais do que eu, isso era um corredor de culturas
regiões de disputas de poder, de cultura. Então, obviamente, esse diálogo ao qual você mencionou, ele acontecia muito e o tempo todo, né? Você tem mais autoridade para falar. Vou dar um exemplo, rapaz, um exemplo simples, interessantíssimo, que eu sempre falo nas minhas aulas de História de Israel. Não, é estranho, mas eu dou aula de História de Israel, mas tudo bem. É outro assunto. Eu comento primeiro Macabeus, que, em geral, os protestantes desconhecem, né? E primeiro Macabeus tem 2 momentos que eles falam de cartas que são trocadas entre os Macabeus e os espartanos. Uhum. E os espartanos, nessa carta, se autodeclaram filhos de Abraão. Tá? Só para você saber. E isso explicaria por que eles se sentem estranhos em relação ao entorno deles lá na Grécia. Olha que coisa interessantíssima. Nós estamos falando aí do século II a.C. Eu preciso assistir essa tua aula, rapaz. Mas é um negócio fantástico. E isso me chamou muita atenção quando eu li. Inclusive, os espartanos dizendo que Hércules também era da linhagem hebraica. Então, veja, é uma transposição cultural para o outro lado. E isso nós não estamos falando agora, um cara daqui do nosso tempo que está pensando essa relação. O pessoal lá atrás já tinha. Então, realmente, a interação cultural desses povos era muito grande, muito maior do que a gente imagina. Até eu acho absurdo quando alguns falam que Jesus só sabia falar aramaico. Eu não consigo comprar essa ideia, mas nem, sabe, nem por um decreto, porque não dá. Jesus estava num mundo plural, num mundo multifônico, multirreligioso, multipolítico. Ele dialogou com esse mundo, senão ele não seria nem ouvido por ninguém. Sim, claro. Então, nós estamos aí realmente num espaço de muita interação. Eu vou trazer aqui uma questão do Franklin Vito. Professor Leonel, como o senhor vê as leituras que o português Frederico Lourenço faz da Bíblia, em especial do Novo Testamento? Abraços. Você já teve a oportunidade de ler, de apreciar a obra do... Sim, eu tenho pelo menos o Novo Testamento dele. Certo. Nesse momento, há um colega formado, fez doutorado, aí, o Anderson, que está fazendo pós-doutorado no texto do Frederico. Eu, eventualmente, uso, não é dos textos que eu mais consulto. Por exemplo, eu tenho assim na minha mesa, para consulta rápida, é claro, os textos, né, originais e tal, mas tenho várias edições, e aí é interessante que você percebe que você tem origens e famílias textuais, né? Então, você tem as Bíblias protestantes, que são muito parecidas, e você tem as Bíblias católicas, que também pegam uma certa, né, linha. Eu, pessoalmente, gosto bastante, aprecio a Nova Bíblia Pastoral. Eu gosto da tradução, uma tradução sem nhenhenhen, assim, uma tradução bacana, para comparar. O Lourenço, eu, sinceramente, do que eu vi, vejam, é uma impressão, né? Eu não parei para estudar. Eu acho ela muito parecida com o Almeida, o Almeidão, né? O Almeida atualizado. Não que ele não tenha vantagens, deve tê-las. Mas de textos que eu vi, eu não achei grande coisa em termos de tradução. E para nós, Marcelo, para nós que somos biblistas, aí desculpe um pouco a minha maldade, talvez o Frederico tenha mudado, mas algumas defasagens exegéticas de formação ou de trabalho dele que aí ficam um pouco complicadas para a gente. Entendi. Realmente a tradução bíblica tem sido um tema até para um debate também bastante grande, né? Com certeza. Aí o Marcos pergunta para a gente assim, teopoética ou teoliteratura? Qual é a melhor forma de nomear a área? O que você acha? Ou pode existir as duas? O Marcos podia definir para eu entender o que ele está perguntando. Eu acho que ele está se referindo a essa coisa de estudar Bíblia e literatura, né? Sim. Viu, Marcos? Eu não sei, sinceramente, Marcos, eu não sei definir e também não sei historiar. Eu, por exemplo, as primeiras vezes que eu ouvi menções da teopoética foi em relação à Salma lá de Florianópolis, a Federal. Mas eu não sei se é ela que cunhou isto ou chegou para mim através dela, né? Eu sei que, enfim, por exemplo, tem o professor Cantarella, da PUC de Minas Gerais, que em 2018 publicou um artigo na Teoliterária,
que é um resumo de um projeto de pesquisa dele, onde ele historia nessa área, até vale a pena, é um texto bem legal, bem didático, e ele chama de teopoética. Mas eu não sei se teopoética hoje é uma nomenclatura que pode englobar todo mundo. Eu, por exemplo, dentro dos princípios que eu vejo, eu não me enquadro na teopoética. Eu me enquadro mais no grupo de críticos e teóricos literários que leem a Bíblia a partir desses critérios, né? Nós temos aqui quem está nos acompanhando é justamente o Márcio Capelli, está com a gente aí. Ele que tinha que ter respondido essa pergunta. Você perguntou para a pessoa errada, Marcelo. Ele está comentando aqui, ele está lembrando que uma associação que congrega muitos pesquisadores é a LALIT, Associação Latino-Americana de Literatura e Teologia, que já tem mais de 12 anos. Aí, o ignorante aqui, né, nem lembrou. Não, mas é isso mesmo, Marcelo. Inclusive, a LALIT que deu uma força enorme para o pessoal da PUC começar a teoliterária, né? A LALIT teve junto em congressos aqui no Brasil, é verdade, bela lembrança. Quer dizer, no contexto latino-americano, já tem uma caminhada um pouco maior, né, Márcio? Márcio, abração para você. Legal. O Walter, ele coloca assim, de que forma essa leitura literária da Bíblia ajuda na ação pastoral da igreja, sobretudo nas ações de formação e celebração? Eu acho que aí é legal esse viés, que eu acho que é o que está interessando muita gente aqui que está nos acompanhando. Bem, aí volta aquilo que eu falei no início, que a gente tem duas entradas, uma mais acadêmica e outra mais popular, né? Então, na academia, por exemplo, em projetos de pesquisa, orientações, claro que a gente tenta se aprofundar, discutir teorias, fazer uma série de coisas, né? Eu estou dando agora, por exemplo, na pós da Mackenzie, um curso sobre narrativas bíblicas, então a gente tem discutido, tem lido, tem feito coisas. Mas uma preocupação minha também é esse trabalho de base. Até porque é uma questão da universidade, né, Marcelo? Quer dizer, essa coisa da extensão, quer dizer, da gente produzir para ter uma relevância social. No meu caso, eu acho que a relevância social é dar ferramentas de formação para que formadores, né, de opinião religiosos possam trabalhar com ela. Eu tenho uma atividade como pastor também. Então, nos momentos de ensino que eu uso a escritura, por exemplo, eu tento evitar muito essa coisa dessa cultura universitária, de ficar trazendo elementos que, ao final, as pessoas vão dizer, caramba, né, como esse cara entende a Bíblia, nossa, mas por trás tá aquela falazinha, né, pô, mas eu nunca vou entender assim, né? Ou seja, eu torno as pessoas refém do meu conhecimento. Entendi. Claro que a gente está com a Bíblia, é um texto antigo, que realmente precisa de uma série de aproximações, das quais, por exemplo, semana passada, Marcelo, da sua conversa com o Paulo, nossa, foi frutífera, foi muito bacana para mostrar como essas pesquisas são tão relevantes e importantes. Agora, na base, o que eu tento mostrar é exatamente como os textos se articulam, como eles se organizam para mover sentidos, e tento trazer para a atualidade a potência desse sentido, ou seja, de como eles querem mexer com a gente, de como eles querem, né, gerar na gente ações, reações. Então, no meu trabalho de base, é isso que eu tento fazer. Entendi. Até tem um comentário da Joyce, eu não vou colocar ele porque está grande, vai tapar a gente aqui. Mas eu vou ler aqui, ela diz assim, ó, eu nunca li Auerbach, mas numa aula da escola dominical, com jovens e adolescentes, nós construímos um sentido para o texto da viagem de Abraão com Isaac, no seu sentido de análise literária. A lentidão, o silêncio trazendo a sensação. Pensando dessa forma, dá para trabalhar com a igreja nessa perspectiva? Os protestantes são conservadores, como eu senti em 2 artigos seus? Ela parece que já leu material teu aí. Você não só leu, como me acha conservador, bom, mas não tem problema nenhum quanto a isso. Eu acho que sim, Joyce, eu acho que essa é o caminho. Tanto que o Auerbach, né, o texto dele, originalmente escrito em 46, ele é usado por quase a totalidade dos caras norte-americanos de fala inglesa, quando os exegetas, quando defendem uma leitura literária da Bíblia, eles sempre voltam para o Auerbach, inclusive o Robert Alter, né, no livro dele sobre narrativas bíblicas. Então, o que precisa? Eu acho que a gente não precisa necessariamente nem de muita teoria, a gente precisa de sensibilidade, de ouvir um pouco mais o texto, dialogar com ele, eu acho que é por aí.
Beleza. Agora, você acha que dá para dialogar com historiadores e filósofos nessa teoria? Tem o David Carneiro, deve ser primo, né? Ele pergunta: há diálogo dessa leitura literária da Bíblia com teoria de historiadores e filósofos como Chartier, Ginsburg, Walter Benjamin? O que você acha? Então, Dave, eu uso muito o Chartier, o Darton, o Ginsburg também, numa outra pegada, na história da leitura, que é uma área que é bastante forte na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil está começando um pouquinho, mas que aí não é mais a questão de interpretação, né, de sentidos, é mais uma pesquisa que tenta entender por que textos são lidos diferentemente, né? E aí entra questões de formação, de protocolos de leitura, de contexto do leitor e tudo mais. Eu acho uma área muito bacana. Eu também trabalho com essa área da recepção, né? Da recepção da Bíblia. Entendi. E aí eu queria, então, entrar nesse tema, porque a gente está conversando, né, e pegando aqui do pessoal, e a hora está indo. Vamos falar um pouquinho dessa coisa da recepção da Bíblia na cultura, né, na literatura, nas coisas, de um modo geral. Como você vê esse processo? Em geral, você acha que existe mais uma espécie de usar a Bíblia para consolidar um projeto, ou a Bíblia sendo reavaliada a partir de alguma outra perspectiva? Como é que você percebe isso aí? Bom, a história da leitura da Bíblia mostra isso que você perguntou, né, Marcelo? Sempre grupos querendo fechar sentido, né? Então essa é a grande questão, né? É o uso político da Bíblia, né? Opa, sim, claro, não tem dúvida. Basta você ir lá para os Estados Unidos no século XIX para ver a questão da escravatura, né? Então os grupos sempre quiseram fechar sentido. E é muito gozado porque as nossas escolas teológicas, em geral, ensinam hermenêutica nessa perspectiva. Quer dizer, você vai receber uma série de regras e normas que vão te ajudar a saber o sentido do texto. Bom, mas dentro dessa racionalização, se há um sentido efetivo, há uma série de outros sentidos que não são adequados, né? E eu brinco sempre dizendo assim, se a gente conseguisse chegar a um sentido da Bíblia, a gente podia jogar fora todos os comentários que foram escritos anteriormente, né? Com certeza. Agora, aí entra de novo a própria noção de texto, né, Marcelo? Quer dizer, quando eu tenho essa noção iluminista de que um texto é como se fosse uma superfície, né, única, na qual um autor imprimiu um sentido ligado de modo inequívoco e total a um momento de produção e a leitores, e o meu exercício de intérprete é recriar aquele ato criador de sentido e o ato de recepção, então pronto, eu matei toda a relevância da escritura. Eu estou sendo simplesmente um historiador da literatura. Agora, se eu entendo que no tempo e no espaço o sentido ele não está amarrado no texto, mas o sentido se cria a partir do texto e das vivências que aquele que lê tem, e então todo ato de leitura é um ato de produção de sentido, então eu posso não concordar com uma série de leituras, mas eu devo reconhecer a validade delas, ou reconhecer que elas existem, né? Esse é um ponto importante. Por quê? Eu vou comentar aqui, você tocou num ponto, para mim, crucial, especialmente no momento que nós estamos vivendo aí com a discussão sobre racismo, o fato de que a igreja protestante principalmente, mas não só ela, a igreja católica também, se apropriaram da Bíblia por séculos para justificar a escravidão de pessoas da África, né? Essa é uma discussão muito séria, porque tem sido, inclusive, trazido à tona um revisionismo histórico sobre posturas de pregadores, bispos do século XIX, principalmente. Como é que fica isso nessa perspectiva de recepção da Bíblia? Eu sei que existem várias formas de responder a essa questão, mas eu quero focar aqui dentro do foco da nossa conversa, essa recepção da Bíblia. É possível você inviabilizar ou
questionar as leituras que foram feitas no passado da Bíblia, ou a gente deve simplesmente entender que houve e não tem como a gente fazer um tipo de questionamento? Para mim, isso é importante por conta da questão ética. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu te respondo, Marcelo, trazendo à tona uma discussão que houve, e de certa forma ainda há, na literatura, para a qual, no Brasil, o pivô foi o Caçadas de Pedrinho, do Monteiro Lobato. Eu tenho uma colega lobatiana, Marisa Lajola, uma das especialistas principais do Brasil nisso, e ela fica horrorizada com o que se falou e que se escreveu sobre isto, no sentido de que se propunha notas explicativas, né, porque o Pedrinho ia matar a onça, não, a gente não mata mais onça, não pode matar a onça, até a proibição desse livro. Bom, quando você faz isso, você perdeu totalmente a noção do que é bem cultural. E a noção de que bem cultural nunca é seu, né? É uma herança que fica, né, de uma geração para outra. Agora, eu estou falando de literatura. Sim. Que cada geração precisa ler e fazer sua crítica, não tem dúvida nenhuma, né? Agora, se a gente faz isso, se eu vou retirar, né, das prateleiras as Caçadas de Pedrinho, eu tenho que retirar muito do Machado de Assis, eu tenho que retirar... Aí eu quero ver se a gente vai ter coragem de fazer isso. Então, há uma questão ideológica por trás. Eu acho que o mesmo raciocínio se aplica à Bíblia. Quer dizer, quando o sujeito diz, há elementos ali que não são adequados ao momento que vivemos, ou à concepção que temos, eu acho que isso é uma leitura, assim, rasa, para não dizer maldosa, sabe, Marcelo? Porque qualquer pessoa, com um pouquinho de boa vontade, ao ler um texto, então, seja um texto antigo, ou seja a Bíblia, vai reconhecer que você tem expressões culturais, históricas superadas, né? E que não são normativas, e aí entra naquilo que você falou e na pergunta de alguém lá atrás, a Bíblia enquanto palavra de Deus, né? Mas que não são normativas, e aí isso traz uma exigência de você ser um leitor integral da Bíblia. Porque, claro, não adianta eu só dizer que precisa conhecer a verdade liberta e ponto, e sair fazendo as barbaridades que eu quero fazer. Eu tenho que ser o leitor do livro. Se eu quero dizer alguma coisa sobre um livro, eu tenho que lê-lo, eu tenho que conhecê-lo. Então, se eu quero dizer alguma coisa sobre um costume da escritura ou tal, eu tenho que ler, saber se isso foi mudado, se não foi, como é que outros textos posteriores dizem, né? Então, não sei se eu respondo, mas... Não, eu acho que a linha é essa mesmo. E quando você fala em ler o livro, eu acho que é uma coisa que a gente meio que deixou passar, porque para nós dois é meio pressuposto, mas eu acho importante deixar claro, a Bíblia, como a temos na mão, é um construto histórico-cultural. Ela não nasceu assim. Não é um livro escrito como, por exemplo, a Ilíada de Homero, se é que foi escrito também de uma forma linear, né? Mas vamos pegar mais recentemente as grandes obras aí da literatura ocidental que nós conhecemos, que todo mundo lê, Hamlet, ou no Brasil as obras de Machado de Assis, etc., né? A Bíblia é um construto cultural. Ela não nasceu pronta. Então, passou-se muitos séculos, e eu diria até milênios, para que ela chegasse a ser compilada num conjunto que nós adotamos como padrão normativo canônico para a fé. Não é isso? Claro. Não tem dúvida, Marcelo. Isso traz uma série de discussões dependendo da entrada, da porta que você abre, né? Claro. Dependendo da porta que você abre. De qualquer maneira, eu acho que uma leitura atenta, sensível, sempre vai trazer elementos éticos, inclusive, relevantes para o nosso mundo, né? Entendi. Nós vamos ter aqui algumas lives futuras que alguns desdobramentos dessa nossa conversa serão tratados. Eu já chamei o Júlio, ele vai estar aqui semana que vem. E também já convidei o professor Brian Kibuka, não sei se você conhece. Sim, conheço. Então, ele vai vir especialmente para falar de Bíblia e negritude, toda essa apropriação da questão da Bíblia como um livro europeu, né? Branco europeu. A gente vai discutir isso. E o professor Júlio vai discutir com a gente a questão dos fundamentalismos. Tá? Agora, o Leandro Formic, que é um amigo nosso,
Ele ficou lá na Unesp, eu conheço ele, estive numa banca dele, inclusive. Ele fez uma pergunta interessante. Por que a narratologia, que é um método de leitura, né, a análise do discurso, a pragmática, a semiótica greimasiana e a semiótica russa não são utilizados como métodos de interpretação nos seminários teológicos? Você arrisca uma resposta? Eu arrisco uma opinião, porque quem vai responder isso é o Júlio semana que vem. Eu só lembro que o Júlio tem um manual de hermenêutica, né, semiótico, que já tem... É um manual de exegese que já está numa linha estruturalista semiótica pragmática. Isso, exatamente. E que, se não me engano, aí tem que saber com ele semana que vem, eu acho que surgiu de aulas no contexto do seminário, se não me engano. Ou pelo menos para ajudar os alunos. Né? Verdade. Agora, eu, particularmente, acho essa linha produtiva, agora acho ela muito técnica, acho ela de uma apreensão que você precisa ter tempo, precisa ter leitura. Então, quando alguém vem para mim falar disso, eu falo, não, eu trabalho com teoria literária, teoria narrativa, que, assim, eu e o Júlio conversamos, às vezes você dá nomes diferentes para a mesma coisa, mas são linhas diferentes. Entendi. Beleza. Tem um comentário aqui do Eduardo, também está muito extenso, então eu não vou colocar, senão nós vamos sumir, né? Ele diz assim: estou pacificado com a ideia de narrativa mitológica. Eduardo estudou comigo a graduação de teologia lá nos idos de 1990. Então, a gente tem uma caminhada aí. Só que ele fala assim, falar nesses termos a essas pessoas importantes, que são a comunidade, né, que não tiveram acesso às ferramentas da academia para ler os textos, e que, independente disso, demonstra uma sabedoria tremenda, não seria contraproducente e confuso? Se vale a pena, qual seria a vantagem disso? Quer dizer, vale a pena levar para a igreja o conceito de narrativa mitológica? Isso é interessante para a gente conversar. O que você acha? Eu acho que todo tecnicismo a gente tem que evitar ao máximo, né, Marcelo? Porque ele vai criar um fosso para dizer, ou talvez pode ser usado para segurar o emprego de gente, né? Tipo, como esse cara é sabido, né? Como ele é. Mas, do meu ponto de vista, tudo que cria uma compreensão de que a pessoa não pode entender a Bíblia na sua leitura, eu tento evitar. Então, o meu exercício sempre vamos ler e deixar dentro do possível, claro, que ela também pode, com um pouco de exercício, fazer esse tipo de interpretação. Agora, do ponto de vista literário, eu só queria lembrar que, para a gente, a partir de Aristóteles, mitos é um enredo. Né? Eu sei que essa que vocês estão falando é uma outra discussão, mas então, para mim, não tem problema nenhum. Mas, obviamente, eu falo de enredo e não falo de mito. Entendi. Quer dizer, aí tem a ver com o conceito que se usa de mito, né? Exato. Vai depender como você fala, eu gostei da tua abordagem, a porta de entrada do assunto. Qual porta que a gente está usando aí? Isso é muito importante, viu, Leonel? Porque eu acho que um dos graves problemas que nós temos é de conceituação. Isso. Você mesmo falou, tem conceitos muito difíceis, muito técnicos, que às vezes escapam a uma abordagem mais direta ou a uma síntese mais simples. Ou seja, não dá. Você vai ter que fazer níveis de conceituação. E aí vai cair no que você falou. Às vezes, duas pessoas fazem a mesma coisa, mas dão nomes diferentes. E utilizam os mesmos arranjos metodológicos, as mesmas ferramentas, etc. Agora, eu quero fazer uma pergunta técnica. Eu sou mais... a minha pesquisa acaba partindo um pouco mais pelo histórico crítico. Eu não sou histórico crítico puro, eu faço uma leitura nova do método histórico crítico, mas você sabe disso, você acompanha minha tese, né? Eu procuro abordar com outras metodologias, né? Dialogar. E aí, para quem está nos acompanhando, talvez nem sabe o que seja método histórico crítico. Eu vou falar rapidamente, um minuto, para você poder reagir. Método histórico crítico é um método utilizado na academia para ler a Bíblia, como o Leonel comentou, buscando as questões históricas do texto, a linguagem da comunidade, o que acontecia naquela época, o que de fato pode ter acontecido, se o texto reflete uma realidade ou não, e assim vai. Você, no início da conversa, você acabou falando um pouco disso, mas eu queria amarrar melhor, até para quem chegou depois,
Como é que você vê a relação entre a análise literária da Bíblia e o método histórico-crítico? É possível dialogar ou são métodos divergentes, não convergentes? Olha, Marcelo, para alguns estudiosos, quando eles tratam dos métodos interpretativos, eles inclusive colocam a análise literária da Bíblia dentro do método histórico-crítico como um princípio de análise sincrônica. Entendi. Então, né, acaba estando dentro. Eu acho que é perfeitamente dialogável. Quer dizer, por exemplo, repito, semana passada, tudo quanto vocês conversaram, para alguém que tem formação acadêmica, então eu quero, né, especificar isso, para alguém que tem formação acadêmica e que eventualmente quer trabalhar nessa perspectiva de Bíblia como literatura, ela precisa ter conhecimentos mínimos disso tudo que foi dito. Porque senão, aquela tua pergunta inicial corre o risco de acontecer. O cara pode deslizar de uma leitura literária para uma leitura literalista, uma leitura fundamentalista. Isso. Então, são coisas muito diferentes, né? Então, por exemplo, eu fiz o meu mestrado no metodista, né? Estudei com o Arquibaldi, com o Paulo Nogueira, com o Milton, né? Saudade do Milton. Enfim, eu tive contato ali com as questões da exegese sociológica. Mas, claro, cada um tem a sua caminhada. Agora, é fundamental você ter um embasamento minimamente, eu diria, sólido, para que em cima disso você construa. E aí, Marcelo, se você permite, eu sei que o tempo está passando rápido. Não, tranquilo. Uma dificuldade, por exemplo, que eu tenho quando eu oriento alunos. Então, alguns deles são pastores. Um dos problemas é a formação de base. Então, o pessoal vem, mas aí tem um problema de formação de base. O outro é a formação que você está buscando, quer dizer, né, ler a Bíblia literariamente, tomar conhecimento com as noções, com as definições, com as áreas, aplicações e tal. Essa é uma área multidisciplinar, então você tem que ter conhecimentos da teologia, da exegese. Agora, há leigos que vão entrar nisso, eles precisam andar um pouquinho por aí também, e depois conhecer também a literatura. Lembre-se, né, Marcelo, que os críticos literários que a gente conhece, exegetas, Gunkel, no final do século XIX, Dibelius, Bultmann, no começo do século XX, eram fundadores da crítica, né? Mas eles eram, como em geral todos quantos se formavam na época, eles tinham uma formação de base, geralmente, de literatura clássica, etc. Então eles já tinham na sua formação essa união de áreas. Legal, bacana. Nós estamos chegando ao final, eu vou fazer alguns comentários aqui ainda. O Marcos Soares já tinha feito uma pergunta, mas a pergunta dele agora está muito comprida, também não dá para colocar. Ele diz assim, os seguintes autores fazem análises literárias da Bíblia. Leland Ryken, com a obra Como Ler a Bíblia, como Literatura, que aborda a Bíblia como portadora dos gêneros épico, dramático, satírico, etc. Isso é um conceito até bastante básico, né? Esse conceito de gêneros literários. Aí eu acho que tem uma interface muito grande entre o método histórico-crítico e o método literário. Nós tivemos essa semana uma perda gigantesca para o mundo da pesquisa bíblica, do Klaus Berger, né? E ele tem um livro clássico chamado Formas Literárias da Bíblia, que é na perspectiva do método histórico-crítico, porém, o que ele faz é análise do texto, né? da estrutura do texto, do discurso que o texto propõe, as estratégias narrativas que estão ali. Então, ele faz uma interface, no fim das contas, não é? Sim, sim. Não tem dúvida. No caso dele. Ele também comenta assim, C.S. Lewis, na obra Lendo os Salmos, declara a impossibilidade de se entender essa obra sem o conhecimento literário. Então, de fato, pelo que eu entendi, o Lewis está falando um pouco o inverso do Fry, né? Eu não sei se a frase do Marcos está correta, porque eu não li essa obra do C.S. Lewis, mas o Fry diz que não dá para entender a literatura inglesa sem a Bíblia, e pelo que eu estou entendendo, o Lewis diz que não dá para entender a Bíblia sem um conhecimento prévio de literatura. O que você acha desse jogo? Teoricamente, ele tinha uma posição, e a gente entende pelo período que ele viveu, um tanto elitizada. Ele tem um livrinho sobre crítica literária, onde ele fala como deve ser o leitor, e ele vai trabalhando uma série de exigências e tudo mais, né? Então, essa é uma postura superada já, né? Com o perdão do Santo Lewis, né? Mas... Entendi. Em outras coisas talvez não, mas nessa, né?
Você conhece a Bíblia Pós-Moderna de Elizabeth Castelli? Esse é da Loyola, não é? Uma série Ela é organizadora. Sim, Então, conheço, há muito tempo. O Marx, ele diz que é uma obra que tem trazido algumas leituras diferenciadas da Bíblia, e traz exemplos da interpretação narratológica, pós-estruturalista, retórica, entre outras. Então, essa possibilidade de novas leituras. Eu acho que é um método em aberto, né, Leonel? Claro. Não tem dúvida. Quer dizer, ler a Bíblia literariamente não é um método, né, Marcelo? É uma postura. É uma postura. Ah, tá. Perfeito. O método é o que você vai, da forma como você vai fazer essa leitura literária, não é isso? Até porque, né, mas claro, até porque se você vai ler narrativa, você usa teorias para narrativa. Se você vai ler poesia, você usa teorias de poesia, e assim vai. Perfeito. Quer dizer, o grande guarda-chuva não é método, é a abordagem geral que você pretende atender, né? E para fechar aqui, a Joyce faz o seguinte comentário. Eu comentei que achei que nos seus artigos você denunciou, e na verdade ela está dizendo que não que você é conservador, que você denunciou conservadorismo protestante. Como está nesse sentido a exegese brasileira? A Joyce é aluna nossa, ela é provocadora mesmo. Desculpe, Joyce, perdão. Na hora também a pergunta não tinha problema. Uhum. Como que eu enxergo como é que é, Marcelo? Então, vou voltar aqui. Ela entende que você denunciou o conservadorismo protestante. Como é que está nesse sentido a exegese brasileira? Você acha que a exegese brasileira é conservadora, fundamentalista, ou ela... Aí eu acho que a resposta é ampla, né? Mas vai aí. É ampla, né, Marcelo? Ainda bem que foi para você. Quem sou eu para ser porta-voz dessa turma toda aí, né? O que eu acho? Eu posso dizer assim, eu sou membro de uma igreja conservadora, presbiteriana do Brasil. Então, eu, né, lecionando em Campinas, no seminário, eu faço exegese usando elementos críticos, históricos, de teoria literária. Eu tento quebrar um pouco isso, mas o que eu posso dizer na minha prática é que a moçadinha que vem, eles vêm com uma mentalidade muitíssimo fechada, muito. O que é surpreendente, mas não é surpreendente pensando no momento cultural que estamos vivendo. É surpreendente para nós da academia que achávamos que a essas alturas, né, depois de tanta gente se formando e pensando e pesquisando, haveria já um arejamento da mentalidade, né, num sentido mais geral, porém não é o que se percebe, né? Então, não é o foco da nossa discussão aqui, mas, de fato, isso acaba influenciando na hora que eles chegam para você. É isso? Sim. Olha, Leonel, a gente poderia conversar sobre vários outros aspectos, mas eu acho que aqui você nos deu aqui um campo de análise muito legal. O Leonel tem vários livros publicados. Nos próximos dias, eu, na minha página aqui do professor Carneiro, Marcelo Carneiro, vou divulgar alguns materiais do professor João Leonel, para quem ficou interessado em conhecer melhor essa abordagem, especialmente focando a Bíblia, tá? Então, eu quero agradecer a você e você pode, então, dar uma palavra aí de fechamento para nós nos despedirmos. Marcelo, eu agradeço muito o teu convite. Eu acho que o que você está fazendo é um negócio que vai, a médio prazo, marcar a gente, quer dizer, esse canal de diálogo em alto nível, mas ao mesmo tempo com bom humor, com a possibilidade das pessoas interagirem. Você está muito de parabéns, ainda mais no momento, e torna a dizer, no momento que a gente está vivendo, viu? Total apoio, continue. E para o pessoal que está com a gente, o Cristofani está ali. Obrigado pela paciência. Se vocês não aproveitaram nada, pelo menos eu espero que vocês tenham dado alguma risada, alguma coisa, né, da nossa conversa. Aproveitaram sim. Nós combinamos que o nosso patrocinador é o mesmo, então nós estamos... exatamente. Né? Um abraço que a gente combinou a camisa, é porque o patrocinador exige isso, então tem que ser a mesma coisa. Mas, olha, foi um prazer muito grande a gente trocar essas ideias. Eu te agradeço de verdade, de coração. É realmente um espaço de diálogo que eu quero ter aqui com os colegas, com os amigos, com as pessoas que trabalham, mas também com um grande público, né? Nós temos um público grande que precisa ouvir mais essas coisas, né, Leonel? A gente tem que realmente arejar a academia.
Eu tenho dito que a gente trazer a academia para a feira livre, trazer a academia para o supermercado, trazer a academia para o botequim, trazer a academia para a praça pública, como os filósofos fizeram no passado, né? A gente está muito fechado, tá bom? A filosofia era feita a partir do diálogo, né, Marcelo? Isso, da conversa, que é o que a gente está construindo aqui, eu acho sensacional, e eu agradeço, então, a todo mundo que acompanhou até agora, e... sim, a gente vai colocar. Eu vou fazer um post, o Leonel, espero que ele possa corroborar com o post que eu vou fazer, tá bom? E a gente vai divulgar o material do Leonel por esses dias. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo encontro. Valeu. Gente.